Olá pessoal, paz e bem, que alegria estarmos em mais um episódio da nossa série Obra Viva. Estamos executando essa série para contarmos a história das obras sociais Irmã Dulce, que traz um legado tão importante para todos nós, amar e servir. Hoje nós estamos com o setor do voluntariado, voluntários que estão aqui presentes conosco, e o voluntariado nas obras sociais de Irmã Dulce exerce um papel transformador. É muito importante contarmos com esses amigos e amigas que tanto contribuem com este legado e, de fato, nos ensinam na prática o que é o amor e o serviço. E para contar um pouquinho sobre o voluntariado e sobre essa ação tão importante que sempre marcou e continua marcando a vida de Irmã Dulce, são aqui os nossos convidados, quer dizer, o nosso convidado e as nossas convidadas. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Começa aqui por Gabi. Olá, paz e bem, meu nome é Gabriel e eu sou membro e fundador do grupo Anjinhos de Irmã Dulce, que é um grupo de voluntários que são crianças e adolescentes que entre 4 e 17 anos, e a gente faz algumas atividades aqui nas obras, tanto de captação de recurso, como o dinheiro, ou itens que as obras possam precisar, como alimentos não perecíveis, leite e itens de higiene pessoal. Ou a gente também faz atividades de interação com os pacientes, com os moradores, para deixar o dia deles mais feliz, mais alegre. Então, obrigado pelo convite. E você está há quanto tempo? E eu estou há 13 anos aqui na casa. Muito bem. Eu sou Rosema Maluf, voluntária há aproximadamente 20 anos nas obras sociais de Irmã Dulce. Hoje faço parte do conselho da Fundação Obras Sociais de Irmã Dulce e coordeno um grupo de voluntariado chamado Amigas de Dulce, formado por mulheres. Olá, paz e bem, eu sou Fabiana, estou nas Obras Sociais Irmã Dulce há 13 anos, mas especialmente na coordenação do voluntariado há 5 anos. Olá, paz e bem, eu sou Altanira, eu faço parte como anjo e voluntário há 30 anos. Muito bem, dona Nira, há 30 anos. Tá. Então, eu já vou começar aqui me dirigindo à senhora, que com certeza deve ter várias histórias com Irmã Dulce, né, já que está aqui há tanto tempo. E que bom perceber que a senhora continua nessa missão do voluntariado. Eu queria lhe perguntar o que foi que lhe motivou a ser voluntária de Irmã Dulce. Como é que a senhora chegou nas obras de Irmã Dulce? Olha, eu cheguei nas obras de Irmã Dulce com 8 anos. Fiquei 8 anos, até os meus 15 anos. Aí fiquei um pouco afastada, mas o afastamento, quando ela precisava de mim, ela me mandava uma menina, Aurinha, me chamar. Diga a minha menina que eu quero ela. Era para fazer coisas que eu vou contar. Tinha um bazar que era na calçada. Vinha muitas coisas dos Estados Unidos. Vinha, mas o dinheiro não entrava. Ela me chamou, aí toda vez que tinha o bazar, eu que ia tomar conta. Aí depois me afastei. Mas uma amiga me disse, Nira, vamos voltar para a Irmã Dulce, que ela também foi menina aqui também. Sim. Aí eu voltei, tem 30 anos. E é um amor da minha vida eu ficar aqui. Se eu pudesse, eu ficava todo dia. Muito bem. E como foi, assim, viver, né? Porque a senhora chegou com 8 anos. Então, a sua infância, a sua adolescência, com certeza, foi marcada pela presença de Irmã Dulce. Como foi a sua convivência com ela, os ensinamentos? Maravilhosa. Eu saía com ela. Quando ela chegava assim, bora ali, menina. A Kombi, a gente ia para o comércio. E aqui também, muito, quando a gente tinha umas meninas, que ela fazia uma espécie de retiro. Aí as mães traziam os meninos, e eu ficava aqui, minha mãe também ficava aqui, eu ficava. Quando a gente estava pintando, como diz o outro, aí ela pegava a sanfonazinha dela e começava a cantar com a gente. Aí cantava com a gente. Maravilhoso. Foi uma convivência que eu tive, que eu não sei, tem hora que eu digo, meu Deus, eu convivi com a santa e não sabia.
E ela me ensinou muitas coisas, eu aprendi com ela. As pessoas que conviveram com Santa Dulce e Dona Nira falam que ela tinha um ótimo senso de humor. Eu fiquei sabendo que tem uma história da bochechinha. Da bochechinha. Quando a gente estava pintando, ela nunca puxou a orelha. Era a bochechinha, puxava a bochecha embora. Também quando ela tinha de ser rígida, ela... Era firme, né? Firme sem perder a doçura. Sem precisar. E é muito bom. Eu estou para me lembrar a música que ela cantava muito com a gente, mas... Até o final desse episódio a senhora vai lembrar. Eu vou lembrar. Fábio e Dona Nira já está aqui há 30 anos. O que eu observo no programa do voluntariado é que tem um engajamento muito forte. As pessoas, elas permanecem. Não é aquela coisa fragmentada que vem esporadicamente. Eu percebo uma fidelidade muito grande dos nossos voluntários. Na sua opinião, o que é que demarca esse engajamento? Por que o voluntariado das obras sociais de Irmã Dulce é um programa tão forte? Eu acredito que é a presença de Santa Dulce, né, que traz a força para o voluntariado. Ela é a nossa maior referência de trabalho voluntário, de doação ao próximo. Então, a gente tem ela como a nossa bússola. As pessoas que vêm para o voluntariado, elas vêm por devoção a Santa Dulce, por admiração pelo trabalho, pela prática do amor ao próximo, né? Então, a força, a presença dela no nosso programa é muito grande. Então, envolve as pessoas e as pessoas querem ficar, querem permanecer por conta da referência mesmo do trabalho, né? Então, se a gente for pensar na linha do tempo da memória da instituição e da própria história de Santa Dulce, ela se cruza e se sustenta com a história do voluntariado, né? Porque a Santa é a nossa maior referência de voluntária, mas ela esteve em um berço solidário, onde ela tinha o pai dela, que era uma pessoa extremamente solidária, que já fazia trabalho voluntário, as suas tias. Então, Santa Dulce cresce e se desenvolve nas missões de amor ao próximo, né? E quando ela começa as missões nos alagados, ela tinha muitas pessoas que ajudavam ela no dia a dia. Então, eram já os primeiros voluntários. Ela nunca fez nada sozinha, né? Então, começa aí a história do voluntariado a partir da própria história da Santa Dulce e da criação da obra. Então, o voluntariado hoje, ele sustenta, né, essa missão, e é uma memória também, porque sem memória a gente não tem identidade. Então a história do voluntariado é a memória da obra, e hoje a gente continua com essa prática no nosso dia a dia. Fábio, a nossa geração não conviveu com Irmã Dulce, né? Não somos daquela geração dos tempos heróicos, como as pessoas do memorial, né, gostam de usar esse termo, tempos heróicos. Mas a gente tem um privilégio de conviver com pessoas que conviveram com Irmã Dulce. Qual a sua sensação de, por exemplo, ter Dona Nira no voluntariado e tantos outros voluntários do tempo de Irmã Dulce? É um aprendizado diário, né? A gente aprende constantemente com essas belezas que estão conosco no nosso dia a dia, nos ensinam, né? Muitas coisas que aprenderam com Santa Dulce e repassam para nós, não só conosco da equipe, mas também com os voluntários que estão chegando, né? Porque a gente tem muitos voluntários que estão começando agora, né, no trabalho voluntariado, então vem as mais experientes como uma inspiração mesmo, né? Por ter tido esse contato com a Santa Dulce e ter observado como ela trabalhava, e hoje multiplica para os que chegam, para as novas gerações. Com certeza, são multiplicadores e grandes pilastras para a juventude. E aí eu já queria me dirigir aqui a Gabi, que como é que você observa, Gabi, como o voluntariado das obras sociais de Irmã Dulce pode ser uma ação também educacional para crianças, adolescentes, jovens? A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que às vezes é marcada por valores como o individualismo, o egoísmo, valores não, contravalores, que talvez ensinem a nossa juventude, nossos adolescentes, nossos jovens, a olhar somente para si. Mas, por outro lado, a gente tem uma cultura também aqui dentro das obras do cuidado, da doação. Como é que você observa que o voluntariado nas obras pode ser esse agente educacional também para a juventude? Com certeza o voluntariado aqui é uma grande escola de solidariedade, né? Uma escola de amor. Porque o voluntariado em si, ele é uma coisa muito nobre que você pode fazer, que é você doar aquilo que você tem de mais precioso e mais valioso, que é o seu tempo. É uma causa. Então, quando você coloca isso no contexto daqui das obras sociais de Irmã Dulce, que
Vamos combinar, são uma instituição diferenciada. O voluntariado te coloca para conviver com situações que são muito diferentes, com realidades muito diferentes. Você aprende a conviver e lidar com aquilo que é diferente de você, e você aprende a amar, você aprende a respeitar, e você aprende a enxergar o mundo com outros olhos. E isso ajuda a formar uma visão de mundo mais madura, né, com mais amor, mais solidariedade, que são, infelizmente, valores, imbecis, inclusive, que se tornam cada vez mais escassos na nossa sociedade. Então, o voluntariado, para mim, é isso. É uma grande escola de solidariedade na qual você ajuda as pessoas e também é ajudado de volta. Eu acho lindo. Você já teve alguma história, Gabi, que você... Quer dizer, deve ter muitas, né? Mas você lembra de alguma história que você conseguiu viver aqui nas obras como voluntário, que te marcou e que até hoje você carrega no coração? Todos os dias, mas eu acho que eu posso dar de exemplo às vezes que eu fazia as atividades de Papai Noel. Ainda faço, na verdade, né? Que no final do ano a gente se veste de Papai Noel e vai entregar os presentes para os pacientes daqui da instituição. Então, eu lembro que alguns desses pacientes me marcaram muito, me marcam até hoje, e que eu voltava lá várias vezes para visitá-los. Então, é impressionante como cada experiência dessas é marcante e te toca e você leva para a alma pro resto da vida, e é muito lindo, sabe? Você vê cada um deles de forma individualizada. É maravilhoso. Cria um vínculo, né? Não é simplesmente fazer ação. Eu observo também aqui na convivência com o Fábio, que inclusive eu sempre digo que não existe dulcismo sem voluntariado, né? Então a assessoria de cultura organizacional conta muito com o apoio do voluntariado. Eu observo o vínculo que é criado com aquelas pessoas que recebem essas ações que vocês organizam, e muitas vezes também vocês veem o valor da empatia, da compaixão, se colocando no lugar dessas pessoas. Então aí eu observo que isso também é uma resposta para a sociedade, como o Gabi disse, é uma escola de solidariedade. Então, Rosema, você que é uma mulher assim tão envolvida também em questões sociais, tem uma representatividade também feminina, inclusive aqui na Bahia, né? Como é que você enxerga a pessoa de Irmã Dulce, Santa Dulce, como um exemplo para fortalecer a cultura do voluntariado na sociedade? Santa Dulce, eu digo que uma das coisas que mais me toca é que ela é uma santa dos nossos dias. Ela não é uma santa distante, ela é uma santa, antes de ser santa, uma menina baiana, né, freira, e aí se torna santa no nosso chão, vivendo os nossos desafios do dia a dia. Então, isso nos dá uma proximidade. Ela é o exemplo de como você pode transformar a sua vida, sair do seu egoísmo, porque Santa Dulce vem de uma família classe média alta, instruída. Então, ela saiu do mundo, digamos, de conforto dela, para vir viver os desafios da periferia, da pobreza, da carência, principalmente nos alagados. Então, ela é um exemplo vivo de uma vida que buscou a santidade, buscou seguir os ensinamentos crísticos de amar a Deus, amar ao próximo e fazer caridade. Então, esse é o grande legado para a nossa vida, como exemplo, como inspiração. Eu digo sempre que Santa Dulce me inspira. Me inspira a sair até do meu egoísmo, do meu mundo, apesar de todos os desafios que a gente sabe que hoje todo mundo vive, mas a gente sai do nosso egoísmo, até dos nossos problemas, para vir ajudar um pouco o próximo. E aprende nessa escola de solidariedade, né? Eu gostei muito desse termo, Gabi. A gente vai passar a usar agora na assessoria de cultura. Dona Nira Rosema falou que Irmã Dulce, ela viveu constantemente essa doação. E nas histórias de Irmã Dulce a gente observa algo que era muito marcante, que ela percorria nas feiras pedindo, né? Hoje a gente tem uma estrutura de captação de recursos, mas começou também lá atrás com a Irmã Dulce, que engajava também pessoas no seu propósito e que também abraçavam essa causa. A senhora
já teve a oportunidade de ir pelas ruas de Salvador com Irmã Dulce? Irmã Dulce. Principalmente no comércio. Sim. Tinha uma firma ali no comércio, ali na rua Guindaste dos Padres. Quando a gente saía da Kombi, ela saía, toda a história, saía. Aí vi quando um homem fez assim, vem a ladrona. Eu disse, meu Deus, fiquei assim. Aí recuei. Aí eu ia falar com ela, né? Eu tenho pra mim que ela sentiu. Porque ela fez, fica aí, menina. Esse homem chorou quando ela chegou junto dela. Ele chorou e foi um dos que mais contribuiu para ela mais tarde. É por isso que eu digo, ela tinha um amor que ela transmitia. Eu vi coisa que irmã, que só quem faz é quem tem um amor mesmo ao próximo. Porque uma vez chegou um homem, jogou um outro aqui na porta da capela. Meu Deus, um homem todo ferido e de bicho. Ela pegou ele, botou ele assim no cantinho e me chamou. Menina, vá, chame Dalva, peça a Dalva um frasco que tinha uma boca grande e uma pinça. Eu vim. Quando eu cheguei, que eu fiquei olhando, pode entrar. A que mais me marcou na minha vida foi aquela passagem que eu presenciei. O que é um amor ao próximo. Porque aquilo foi um amor ao próximo. Com certeza. E esse amor, que inclusive o amor ao próximo, dona Nira, a senhora sabe bem, é um dos valores do dulcismo. E Irmã Dulce nos ensina a amar na prática, a amar na ação, não apenas em palavras, né, mas em gestos. E esse amor que tocou a sua vida... Até hoje. Até hoje toca, né, dona Nira? Que tocou também a vida de Dona Dalva, né? Dona Dalva também foi uma pessoa aqui muito engajada nas engajava obras. Com ela. Tudo de irmã era com Dalva. Isso. Tudo de irmã era com Inclusive, Dalva. nós fizemos uma exposição que nós homenageamos também Dalva, exposição chamada Mulheres com o Jeito Dulce de Pensar, Ser e Agir. E Dalva estava nessa exposição sendo homenageada, né? Mas esse amor perpassa gerações. E esse amor, Fábio, continua tocando coração de outras pessoas. Aliás, Cora Coralina tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, não sei se a vida é curta ou longa demais. Só sei que nada do que fazemos tem valor se não tocar o coração das pessoas. E muitas pessoas são tocadas e por isso querem ser voluntárias de Irmã Dulce. Outro dia, conversando com você falou, irmã, tô correndo porque eu vou fazer a seleção dos voluntários. Hoje, quantos voluntários nós temos, Fábio? Como é que funciona esse processo, né, de seleção? De que forma também, né, poder participar do programa do voluntariado? Hoje o nosso programa de voluntariado conta com 3 grupos distintos, né, com perfis diferentes. Então a gente tem o grupo dos Anjos de Irmã Dulce, que é o grupo que Dona Nira faz parte, que conta com voluntários com atividades recorrentes baseadas em 2 pilares, que é o pilar da humanização, com acolhimento, né, todo o público que chega para a obra, né, não só os pacientes, acompanhantes, mas como os turistas, visitantes também. O outro pilar é a sustentabilidade, então uma gama de voluntários desse grupo de anjos atuam com captação de recursos, né, e com atividades que vão ter retorno financeiro para a obra, porque a gente sabe que esse caminho também é bem importante. O outro grupo que a gente tem é o grupo dos Anjinhos de Irmã Dulce, né, que Gabi já falou um pouco, que envolve aí crianças de 4 a adolescentes de 17 anos e que desenvolvem atividades também de captação de doação, mas especialmente de interação com o nosso público atendido aqui na obra. E o terceiro grupo, que é o grupo das Amigas de Dulce, que Rosema coordena, que é um grupo de mulheres, né, daqui da cidade de Salvador, que atuam também com captação de recursos e mobilização social para ajudar na obra. Então, ao todo, nós temos em torno de 350 voluntários, né, envolvendo esses 3 grupos, e as inscrições são abertas trimestralmente através do nosso site para o grupo dos Anjos e dos Anjinhos,
né? Então, para o grupo das amigas, pode falar diretamente com Rosema ou comigo para inscrição, mas para os outros grupos a inscrição é aberta no site de 3 em 3 meses, então a gente entra em contato com todas as pessoas que se inscreveram para entender qual é a motivação, especialmente, né, e quais são as atividades que desejam desenvolver para que a gente possa trazer para somar com o nosso grupo. Fábio, a gente também tem voluntários, eu não sei nem o nome que se dá, mas aqueles de passagem, digamos assim, porque eu conheci uma pessoa, não vou lembrar o nome também, são tantas histórias que a gente vive aqui nas obras, mas que ela é do sul do país, né? Ouviu falar de Irmã Dulce, leu alguma matéria no jornal e passou um período aqui com a gente no memorial. Isso também acontece, né? De pessoas de outros estados que vêm passar um tempo conosco. Sim, a gente recebe muitos pedidos de voluntários de outros locais, até de outros países também, né? A gente recebe constantemente pessoas que vêm e dedicam seu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, essa é a beleza do voluntariado, dedicar o tempo que a gente tem para o outro. Então, muitas pessoas vêm nas suas férias, né, de trabalho, e aí dedicam os seus 30 ou 20 dias de férias em prol da obra. E aí a gente recebe com muito amor, com muito carinho e com muito respeito essas pessoas que vêm de outros estados e outros países e desenvolvem atividade aqui conosco. Uhum. E tem aqueles que às vezes prestam voluntariado por um dia, né? Eu toco violão. Sim. E quero desenvolver uma atividade nas obras específica, né? Tô de folga hoje. Isso pode também acontecer? É possível? Sim, com certeza. A gente recebe de braços abertos todos que tenham interesse em realizar uma atividade voluntária conosco, até mesmo esses que não têm disponibilidade de tempo recorrente, mas que em algum momento, né, desenvolve esse espaço em sua agenda para fornecer para o outro, para a obra, para o trabalho solidário. Então, a gente está sempre recebendo pessoas com atividades pontuais, né, na instituição, especialmente na humanização, Sim. com música, com teatro. A gente tem muitos grupos pontuais que desenvolvem atividades nesse sentido. Isso, e aí a gente tem uma grande rede do bem, né? Uma rede de amor e que vai fortalecendo o dulcismo, o jeito dulce de pensar, ser e agir. E que isso, inclusive, também toca o coração das novas gerações. Gabi, como é que funciona os anjinhos de Irmã Dulce? Quantos anjinhos, né, nós temos hoje? Conte um pouquinho pra gente, você que foi o fundador, né, desse grupo. O grupo Anjinhos de Irmã Dulce funciona de uma forma semelhante aos anjos, né? Então nós somos voluntários da casa e a gente atua de duas formas, tanto com a captação de recursos quanto com a interação, né? Você passar tempos, se divertir lá com os moradores e pacientes, e isso tudo é muito legal. Isso tudo começou comigo aos 13 anos, porque hoje eu tenho 18, mas na época eu tinha lá o auge dos meus 5, 6 anos de idade, e aí minha mãe já era voluntária, né? Ela é voluntária hoje há quase 30 anos, entre 20 e 30 anos. E aí ela já faz essas atividades lá, e isso me inspirou a começar também. Então, na época, eu fazia algumas campanhas menores, assim, tipo, arrecadar R$100 para ajudar a unidade de hemodiálise. E eu gostava muito de vir aqui para passar tempo com os meus amigos do Hospital da Criança, da BHC. E com os moradores do CAPD, né, o Centro de Acolhimento da Pessoa com Deficiência. Então, isso tudo era muito legal, e isso tudo acabou incentivando que outras crianças, depois outros adolescentes, começassem a entrar para fazer parte junto, para somar, né, nesse esforço do amor, digamos. E quando a gente chegou lá, perto do 10º membro, a gente oficializou esse grupo, né, dos Anjinhos de Irmã Dulce, que inscrições estão abertas, né? A gente tem voluntários entre 4 e 17 anos, mas eu tenho 18 anos hoje, e então eu não estaria mais no grupo Anjinhos de Irmã Dulce, só que a gente está com um projeto agora de abrir um novo grupo chamado de Anjos Geração, que vai pegar agora anjos entre 14 e 21 anos de idade, para fazer algumas atividades com um pouco mais de autonomia que os anjinhos. Então a gente está nos trâmites para oficializar esse grupo, e logo as inscrições estarão abertas também pelo nosso site. Muito bem, novos projetos, o mesmo amor, né, Fábio? Eu gosto muito desse nome, Anjos de Irmã Dulce, Anjinhos de Irmã Dulce, porque a gente sabe
que Irmã Dulce também é conhecida como Anjo Bom Bom da Bahia. da Bahia, né, Dona Nira? Anjo Azul dos Alagados. Anjo Azul dos Dos Alagados. Alagados. E os voluntários são os anjos do anjo. Se Irmã Dulce é um anjo para a sociedade, os voluntários são os anjos de Irmã Dulce. E como isso também, a gente consegue passar isso de geração em geração, de tal forma que, às vezes, o que a gente experiencia aqui nas obras, isso também toca a nossa casa. Eu digo isso porque a gente tem voluntários mirins que são filhos de funcionário, e aí a Alan Cunha, que é o diretor desse programa, Obra Viva, a filha de Alan Cunha, também é voluntária mirim. Sara, um abraço para Sarinha. E outros filhos de funcionários que também são voluntários dessa obra, porque às vezes a gente não consegue desassociar, né? Aquilo que a gente vive aqui nas obras também vai reverberando para a nossa vida até pessoal, de modo que vai atingindo os nossos amigos e os nossos familiares, como aconteceu com Rosema. O pai de Rosema já tinha, de alguma maneira, uma relação com as obras, né? Desde a época de Irmã Dulce. Depois, a família Maluf passou a conviver também com Maria Rita, né? E Rosema, ela sempre disse que recebeu esse chamado de Irmã Dulce e fundou também o grupo das Amigas de Dulce. Então, eu queria primeiro que você contextualizasse, né, a relação da sua família com as obras e depois você falasse um pouco sobre esse grupo das Amigas de Dulce, porque são um grupo de mulheres, né? Bem, eu sempre ouvi que os anjos, os santos escolhem a gente, né? Sempre ouvi falar isso, que os santos nos escolhem. Eu acho que eu fui escolhida por Santa Dulce, porque eu vinha nas obras com meu pai, que você lembrou bem, Manuel Maluf. Ele é amigo de Maria Rita, e na época a Alcide estava buscando conseguir o terreno que era o campo de futebol do SESI, para a construção da unidade de oncologia. E meu pai, na época, era vice-presidente da Federação das Indústrias e fez esse meio de campo, né, essa articulação para buscar os caminhos legais de viabilizar, e graças a Deus viabilizou. Isso, nesse processo, foi se construindo uma grande amizade com Maria Rita, com Dona Dulcinha, que também é uma pessoa maravilhosa, um anjo também, né, que esteve aqui com a gente. Tinha proximidade da empresa, né, porque o Shopping Bahia Outlet Center é bem próximo aqui das obras. Então, Maria Rita e Dona Dulcinha iam almoçar lá com meu pai, comigo. E eu convivia, andava muito com meu pai, e então vinha muito nas obras. Mas eu acredito muito que eu fui convocada, eu não digo nem convidada, né? Eu acho que Santa Dulce, ela tem uma forma de envolver as pessoas, porque... Primeiro, eu sou católica, mas eu era aquela católica não praticante, como a maioria, né? Você não tinha um costume, você é batizado, mas você não frequenta com assiduidade. Eu acho que um dos grandes méritos, inclusive, foi essa aproximação minha com a fé católica, com a prática católica, que hoje é uma base da minha vida em todos os sentidos. E eu acabei me envolvendo com as necessidades da obra, me aproximando muito de Maria Rita, e eu digo que hoje eu sou secretária de Santa Dulce. Quando me perguntam, eu digo, eu sou secretária. Ela manda as missões, às vezes desafios, às vezes necessidade de relacionamento com algum ente institucional, que eu busco também fazer. E a questão das Amigas de Dulce é uma história, eu acho, muito bonita, porque eu sempre falava para Maria Rita de que nós precisávamos ter um evento beneficente para arrecadar fundos. E um dia a Maria Rita me ligou e falou, olha, eu mudei de nome de Ricardo Chaves, ofereci um show sem cobrar cachê, e nós vamos fazer o evento. Aí fizemos uma reunião com a equipe de Ricardo Chaves, e ficamos discutindo onde seria, e depois veio o grande problema, como é que vai vender os convites? Que eram os convites na época, se eu não estiver enganado, custava 300 ou 400 reais, era um valor na época alto. Como é que nós vamos vender esses convites? E aí eu falei, olha, vamos fazer um grupo de amigas,
e cada amiga vai ficar responsável por vender 10, 15, 20 convites. E aí surge as amigas de Santa Dulce, amigas de Dulce. Isso se torna um grupo formal, se criou uma logomarca. Esse show, o nome do evento foi Noite Dulce, e o objetivo dele, o gesto concreto, era arrecadar recursos para a construção da unidade Dona Dulce, que leva o nome da mãe de Santa Dulce. Inclusive, a logomarca do grupo Amigas de Dulce é Santa Dulce abraçada com a mãe, Dona Dulce, um perfil, e forma um coração. É uma marca linda, né, do nosso grupo. E o grupo foi crescendo, foi se fortalecendo, é o Providência Divina, ou nossa Dulcidência, né, que a gente chama aqui. E hoje nós nos envolvemos com o FAB na coordenação do voluntariado e junto com os anjinhos, com os anjos, para somar forças para as campanhas que são propostas pela Alcide. O que eu acho muito importante se destacar é que nós aqui no Brasil não temos uma cultura de voluntariado. Se a gente observar, Gabriel falou que ele veio para o voluntariado com a mãe dele. Eu vim para o voluntariado pelas mãos de meu pai. Então, não só a cultura no que diz respeito a uma educação familiar para ajudar o próximo, como também nas escolas. Nós precisamos disseminar mais a cultura do voluntariado no Brasil. O Brasil é um país de muitas carências, então nós precisamos ter mais pessoas envolvidas. E o voluntariado, às vezes as pessoas dizem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Mas eu digo que nós só precisamos de 5, eu tenho a teoria dos 5 minutinhos diários. Basta às vezes uma ligação, basta às vezes uma doação. Então, todos nós podemos ajudar onde, como e quando puder. Não precisa ser rico para ser voluntário, não precisa ter muito tempo para ser voluntário, precisa de atitude. Todos nós temos 5 minutinhos para ajudar o próximo. Eu acho bacana só acrescentar que na história do voluntariado, e a gente tem, né, alguns registros feitos por seu Oswaldo, que é a nossa memória viva, a gente tem registro de mulheres que auxiliavam Santa Dulce nos anos 50 e 60, realizando eventos, fazendo bingos, rifas, e eram chamadas de dulcetes. Então, acredito que as Amigas de Dulce é uma recriação das dulcetes, né? E aí é muito bonito a gente ver a sincronia dos fatos acontecendo, né? Já existia um grupo com esse objetivo quando Santa Dulce era viva, né? E ela reforçando a importância desse grupo. Hoje, após a sua passagem, tem uma recriação desse grupo com o mesmo objetivo, mas com mais forças, com mais mulheres, né? Então, acho que é muito bonito. Santa Dulce sempre teve essa referência das amigas, né? Sim. As amigas apoiando, é o que a gente chama de sororidade, né? Talvez pela fragilidade, aquele corpinho franzino de Santa Dulce, as mulheres, as amigas, sempre estavam ali próximas, colaborando. Eu acho que você está correta em fazer essa observação. Desculpa, que eu queria muito estar de chapéu para eu tirar para você aqui agora, porque seu discurso é perfeito. Tudo isso aí é verdade mesmo, realmente... O Brasil não tem uma cultura de voluntariado, mas sempre, normalmente é o exemplo familiar que leva você para fazer essas atitudes, e de fato é incrível como isso deveria estar sendo incentivado, porque isso muda a vida, isso transforma em realidades de um contexto inteiro. Então, achei brilhante, isso eu queria utilizar isso. O amor que ela deixou foi um legado muito forte, e eu estou aqui pelo amor. Só quando Jesus disse assim, embora Nira, que eu saio daqui. Muito bem. Você me lembrou Iraci, que foi Iraci, uma grande voluntária. Iraci, né? também. Iraci veio, quando Iraci veio, era moderninha. Moderninha mesmo. Irá é uma presença muito viva também, né, entre nós, do voluntariado. Irá é uma referência, foi e continua sendo uma referência de trabalho. Né? Chegou aqui muito novinha, moderninha, né? Na época do galinheiro, cresceu ali,
né, junto com o Santa Dulce. Então, ela viu crescer a obra e auxiliou também, né, em muitas atividades aqui na obra. E hoje, com os novos voluntários que chegam, a gente sempre passa para eles essa referência, né, de Irá e de tantas outras voluntárias que fizeram história aqui na obra. Isso é importante para os que chegam também, saberem de quem esteve e quem abriu alguns caminhos também para que eles estejam. Eu lembrei de Irá porque ela sempre repetia essa frase, né? Dessa vida a gente só leva o amor, né? Algo que Irá sempre Ela sempre deu falava. muito amor a ela. É. Ela saía de lá, ela morava em Brotas, né? Era Brotas. Sim. Tava E vinha E pra ela cá. ganhou o prêmio de voluntária do ano. Acho que em 2001, Foi. ela ganhou um prêmio de voluntária do ano por conta do trabalho realizado aqui na obra. Com certeza. Contribuiu muito e deixou o legado, né? Para fortalecer ainda mais o voluntariado no Brasil. Fábio, a gente tem conversado que existem 3 pilastras tão presentes na vida de Irmã Dulce, que fortalece o voluntariado, fortalece o dulcismo. Você poderia falar para a gente? Eu acredito muito que o voluntariado, a prática do voluntariado, são os valores vistos no dia a dia, os valores do dulcismo, né? Quando a gente fala de valores, a gente enxerga esses valores na prática dos voluntários no dia a dia, né? Eles são os agentes de transformação da nossa realidade, que a gente estava trazendo aqui. Rosema trouxe muito bem esse contexto atual, né, social tão desigual no Brasil, mas se a gente for pensar, os voluntários são eles que saem dessa cultura da queixa e agem de alguma forma para transformar o mundo, e aí a gente enxerga o amor na prática, né? Como o Santa Dulce dizia. E nessas conversas e reflexões que nós temos aqui, observamos que Santa Dulce, em vida, tinha alguns instrumentos que ela utilizava que fazia com que ela se aproximasse um pouco mais dos pacientes, né? E que trazia muito afeto, muito acolhimento em sua prática. E aí a gente trouxe isso para o voluntariado como um instrumento mesmo de multiplicação, para que eles possam fazer também, né, no dia a dia deles, que são as mãos carinhosas, né? Quando a gente vê que Santa Dulce, quando estava com os pacientes, e ela tocava nesses pacientes, ela utilizava muito suas mãos, né, as suas mãos carinhosas. Então, o toque é muito importante, o abraço, a gente fala, né, que o abraço cura. Então, o toque, o abraço, o calor das mãos é muito importante. Então, a gente utiliza muito, né, as mãos carinhosas nesse processo. O olhar atento, né, que também era algo que Santa Dulce utilizava muito, de olhar para o paciente, olhar para aquela pessoa como um sujeito mesmo, uma pessoa que tem uma história, que tem uma subjetividade. A gente escuta histórias de que Santa Dulce realmente reclamava com as equipes que diziam para ela que o leito tal está assim, o leito tal está assim, trazia o paciente como um número, e ela reclamava disso com a equipe, dizia, não, eu não quero saber o leito, eu quero saber o nome dele, eu quero saber o que ele gosta, eu quero saber quais são as afinidades, eu quero conhecê-lo. Então, esse olhar atento que ela tinha para a subjetividade do ser humano é algo que a gente também utiliza muito na nossa prática. E o terceiro pilar é a escuta ativa, que antes da gente trazer a escuta ativa enquanto técnica, né, de presença, de acolhimento, Santa Dulce já realizava, né, escutar ativamente aquele outro, a proposta mesmo de se silenciar para estar ali na presença do outro, né, escutar o que aquele outro tem para dizer, até através não só da linguagem, né, verbal, mas da linguagem corporal também, e enfim, ela tinha esse olhar mais amplo para o paciente em sua total dimensão. Então, hoje a gente fala desses 3 pilares como caminhos, né, e como instrumentos para a nossa prática de trabalho. Muito bem. Mãos carinhosas, escuta ativa, né, e olhar atento. São as 3 pilastras que moveram a vida de Irmã Dulce, que também movem a nossa vida, deve mover a nossa vida. E aí, para concluir, né, iluminados também por essas pilastras, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as próximas gerações. Essa série, ela é atemporal, né? Então, as pessoas vão poder assistir, reassistir. Eu acredito muito que outras gerações também vão ter acesso a essa série. Como diz Oswaldo, é uma série também de acervo histórico e memórico, né? De memória. Então, eu queria que vocês deixassem, né? Porque nós estamos aqui pavimentando o caminho para as próximas gerações, né? Então, dona Nira,
O que a senhora gostaria de dizer para as próximas gerações? Olha, para as próximas gerações, eu digo assim, que venha, participe, que dê o amor aqui às obras, porque é uma coisa maravilhosa. Porque o que eu sinto até hoje, eu quero que transmita para a nova geração. Tudo bem. Gabi? Uma mensagem minha para as próximas gerações seria amar. Uma palavra só, amar, porque o amor é aquilo que a gente tem de mais importante hoje na sociedade, que constrói a sociedade. Porque se você for parar para pensar, tudo passa. O dinheiro passa, os bens materiais passam, todos esses interesses temporários vão passar, vão cessar. Agora, o amor que você deixa na vida de outra pessoa, a vida que você toca, né? A mensagem que você deixa com amor verdadeiro, isso fica para sempre, seu legado fica para sempre. Então, a gente vive numa sociedade que vem perdendo muitos valores importantes, que são muitos valores do lucismo, inclusive. E esses valores, eles não podem ser perdidos. Então, levar a vida com amor ao próximo seria uma mensagem que eu deixaria para as próximas gerações, e não deixar essa chama desse amor e o legado de Santa Dulce, inclusive, se apagar nunca. Rosema? Eu diria que vamos exercitar o voluntariado. Quando a gente faz bem ao próximo, na verdade, a gente está fazendo bem a gente também. É uma ação que cura, que faz bem ao espiritual, faz bem à nossa saúde física e mental. Então, fazer o bem faz bem. E eu tenho gosto muito da missão, né? Amar e servir. Eu acho que são duas palavrinhas mágicas, amar e servir, que nos direciona para todas essas iniciativas nas obras sociais e que fortalece, na verdade, a nossa missão, o nosso propósito. Então, exercite o voluntariado, porque você está também fazendo bem a si próprio. Eu faço as palavras de todas as minhas também, né? Eu acho que esse é um convite de que as pessoas possam buscar o trabalho voluntário, possam vir realizar trabalho voluntário, não só aqui na instituição, mas em outros locais, né? Que a gente possa florescer esse trabalho, né? Assim, plantando aquela semente que vai florescer para o nosso mundo. Um mundo hoje que é um mundo tão desigual, tão não inclusivo, né? Então, se a gente for pensar que os voluntários, eles são agentes que vão transformar esse mundo que está aí conosco, é importante que cada pessoa possa também oferecer o seu tempo e vir trabalhar enquanto voluntários, para que esse bem que está fazendo ao outro também faça a ele, e ele possa também favorecer outras pessoas, e outras pessoas possam vir, e a gente comece aí aquecendo esse círculo do bem. Oi, irmã, eu queria só contribuir que uma coisa que me inspira muito em Santa Dulce é que na sua pequenez ela foi muito grande, né? E essa inspiração, porque Santa Dulce não tinha recursos físicos, como já foi Dona Nira falou, recursos humanos. A obra nasce dentro de um galinheiro, mas ela não desistiu de seu sonho. Ela enfrentou todas as adversidades, todos os desafios. Isso é um exemplo de que, para a gente não desistir dos nossos sonhos também. Então, Santa Dulce, ela deixa essa inspiração para você, se você tiver um sonho, se você tiver uma vontade, mesmo que tenha as barreiras, seguir em frente. E hoje ela é uma santa, né? Ela com certeza não começou nada disso almejando ser santa. Ela só queria fazer o bem, mudar ali aquela realidade. Mas esse é a grande potência de Santa Dulce, né? E nós somos privilegiados de ter Santa Dulce tão pertinho da gente. Não é não, menina? É muito privilégio, viu? Ser abraçada. É uma maravilha. É uma maravilha, né? Santa Dulce nos ensina que a gente só consegue viver o propósito se nós formos capazes de enfrentar os processos que às vezes são difíceis. Ela nos ensina a não desistir e somos todos os dias abraçados por ela, né, Dona Nira? Então,
que Irmã Dulce, Santa Dulce, a primeira santa do Brasil, continue inspirando as novas gerações para fortalecer a cultura do voluntariado e que vocês que estão aqui sempre olhem para ela e nos momentos difíceis se perguntem, né? E se ela estivesse aqui, o que ela faria? Então, muito obrigada pela participação. Eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram o convite e que sigamos juntos, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Gostaria de deixar um abraço para todos vocês que nos acompanham e já aproveito e peço para vocês seguirem as nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Paz e bem!